Boa noite! Domingo, 13 de abril de 2025. Já são 21h56. Quase 10 horas da noite de domingo, em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui no meu lar e realmente ter a luz de Cristo. Como foi ontem também a palavra que um evangelista, não me lembro o nome dele agora, pregou também ontem na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Vila Esperança, pastor Valmir Pires de Camargo. E ontem ele pregou a palavra de Deus, onde ele falava, porque lá é o nosso lugar. Lá é o lugar que Deus verdadeiramente nos escolheu. A presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Nina Pinheiro está conosco nesta hora, né, Nina? Lá de Laranjal Paulista. Louvado seja Deus, minha irmã querida. Beijo, Nina Pinheiro. Vilma Pereira também está entrando. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Estou aqui após, como já disse, participar de um culto que esteve maravilhoso. Convido você a estar conosco na Igreja O Brasil para Cristo, Vila Esperança. Pastor responsável, meu primo de sangue, pastor Valmir Pires de Camargo, juntamente com a sua digníssima esposa, muito amada minha e do povo, ela é muito amada, nossa querida irmã Júlia, esposa do pastor Valmir. E acabei de chegar, né? Só comi alguma coisinha que estava com um pouquinho de fome. E eu fiz uma live. Na verdade, a net venha estabilizar e venha funcionar normalmente para que eu possa fazer essa live. Talvez tão poucos minutos, não sei. O Senhor é quem sabe o que o Senhor vai colocar nos meus lábios, Pai. Te agradeço pelo dia de hoje, estou no meu lar. Te agradeço porque eu sei que Tu estás guardando a minha família, onde elas estão no lar delas, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisnetinha. Eu sei que o Senhor está cuidando para mim, ó Pai. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz para nós. Já te agradeço por ser o guardião fiel da minha vida, da minha casa, da vida das minhas filhas, genros, netos, bisnetinha, e o guarda fiel de nossos pertences, ó Pai. Te agradeço por tudo. E fica comigo nesta live, me usa conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está conosco, acabou de entrar, né, Márcio Daniel Roberto. Seja bem-vindo, não me lembro de você, mas seja bem-vindo de Jesus. Então, com louvores aqui que eu escolhi aqui, eu peguei os hinos hoje da Guiomar Vitor. Quem é fã, quem gosta de ouvir a nossa amada irmã, guerreira, valente do Senhor, irmã Guiomar Vitor, você vai ouvir agora comigo o louvor cantado por ela. Vamos lá? Vamos? Sejam todos bem-vindos, Marli Araújo, Juliana Pontes, amém, amém, a paz do Senhor para vocês também. Abraço, Júlio Piva Cantizani, abraço, Júlio Piva, faz tempo que eu não vejo você. Deus abençoe, Júlio. Aleluia, shalom, Júlio Piva Cantizani, glória a Deus. Vamos ouvir o louvor? Vamos lá, glória ao nome do Senhor. Eu tenho que aqui levantar o som, né? Glória a Deus. Vamos lá?
Prestem atenção. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar para estar desde o comecinho. Ok, queridos? Daquele que estava sentado sobre um grande trono, um enorme livro na mão, todo escrito. Estava selado com 7 selos, todo estava fechado. Mas isso, Marli, vai compartilhando. Vão compartilhando, gente. Amém, Júlio Piva. Vou orar sim. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João chorava. Ele chorava. Meu Deus, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Nem em cima do céu. Elza Rodrigues, bem-vinda! Um homem Que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Só Jesus para fazer isso. vi ao lado daquele que estava sentado Sobre um grande trono e está ainda sentado. Senhor, cortes divinas. Boa noite, irmã Elza. Paz de Deus, minha querida. Perguntavam quem era digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Mas não havia ninguém prestou pra fazer. Não havia ninguém. João Chorava. Ele chorava. João na ilha de Patmos. Meu Deus, Que Deus mostrou para ele o Apocalipse. seja digno De abrir o livro. Deus maravilhoso. Hoje é obra dele. Deus ainda está à procura daquele que crê no Evangelho e proclama as boas novas de salvação. Aleluia! João continuava em grande pranto, em grande desespero, vendo aquela visão com grande tristeza. Ele ali estava, pois ninguém fora digno do livro De selos. mas todos ansiosos. Deus ainda faz milagres, Marli Araújo. Deus ainda faz milagres. Para! Enquanto vivermos nesta terra e por final estarmos com Ele na glória. Se formos fiéis até o fim, por isso Deus nos faz fiéis até o fim. Em nome de Jesus, tu juiz. Eu ontem o monte, o Apolo, Terezinha Mota. exato verdadeiro, e foi que é e pra sempre será. O onisciente, O onipotente, o onipresente, o infalível, o imutável, Deus conosco, Emanuel. Aqui fecha a casa, dorme numa exaltações, louvor e majestade, aleluia e poder, adoração pra todos sempre, amém. Mas aqui fecha a casa, só Ele, só o Pai Celeste, só Jesus Cristo, nosso Salvador, só o Espírito Santo, nosso Consolador.
minhas mãos. Segura minha mão, Jesus. Segura a mão da minha família, Jesus. Segura a mão de cada irmão que está entrando nesta live, Jesus. Segura em nossas mãos. Pai, segura minhas mãos. E se nós segurarmos, podemos largar. Mas Jesus segurando, Ele não nos larga nunca. Pai, o mundo é tenebroso. É tenebroso. Nele só tem ilusão. Tem ilusão. Amém, Vilma. Paz do Senhor Jesus Cristo. Segura minhas mãos, meu Pai. Pai, permita que a internet não caia, Pai. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura em minhas mãos. Pai, as lutas são tão grandes. São tão grandes. Eu sei que vou vencer. Que vou vencer. Estou seguro em tuas mãos. E pelo seu poder eu não vou perecer. Edicleia, pastora, beijo, abraço no pastor Darcy. Andréia Franco, já está compartilhando, isso aí. Pai, segura minhas mãos. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura as minhas mãos. Meu Pai, segura minhas mãos, minhas mãos. Pai, segura minhas mãos. Márcio Cris Camargo. Boituva, pastor Márcio. Segura minhas Oh, mãos. glória. Aleluia. Louvado seja Deus, pastor Márcio Cris. Beijo para vocês dois aí. Amém, pastora Edicleia. Apresento sim. Dia, Oh, glória. Jesus falou. Midian Reis Fraga, minha sobrinha, minha morena linda. Amém. Ela escreveu paz do Senhor, tia. Amém, sobrinha. Abraço no Gerson, nas crianças que já estão moço, né? Que Deus derrame bênção aí no bairro, aí no lugar que vocês moram aí. Naquele sítio que há anos atrás eu também morei aí, né? Sinto uma saudade daí que você nem imagina, Midian. Com todas as provas, mas eu sinto uma saudade daí, viu? Saudade da minha irmãzinha. Saudade do meu cunhado, pastor Paulo, que foi um pai para mim, sempre foi um pai. Sinto saudade do tempo que eu morei aí. Quando nós íamos ir pro culto na igreja aí do bairro Rio das Pedras, né? Do Brasil para Cristo, que o pastor Misael era pastor da igreja, antes era pastor Paulo, depois ele faleceu, ficou seu filho, o pastor Misael. Mas eu me lembro quando nós íamos no escorte de pastor Paulo. Eu quero dizer a todos que entrou, né? Entrou nesta live, a todos que estão aqui comigo e aqueles que irão, né? Irão entrar daqui a pouco, após até eu terminar. E eu quero que Deus dê a nós nesta noite algo inexplicável. Sabe, amados, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que saber que a palavra, a Bíblia, nos fala isso, né? Que a fé, aquela certeza de que Deus está conosco em todo momento, em toda hora, né? Deixa eu desligar aqui. Aí. Deus é aquele Deus que está conosco em todo momento, em toda hora, em todo minuto.
E fé, conforme diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que esperamos, daquilo que aguardamos. Então, eu vejo assim que fé é algo que gera dentro de você através do dom que Deus nos deu. Porque ter fé, acreditar, crer, contar com a vitória, não desanimar, não parar, não ficar chateado com as coisas que acontecem na vida, sempre fiel a Deus ali, sempre crendo que Deus vai dar vitória, sempre crendo que as coisas vão mudar. Fé é isso. Você pode ver o mar na sua frente, mas no seu coração, na sua mente, diz para você: o Deus que eu sirvo, ele vai tirar o mar da minha frente. Se o mar não se abrir, Deus fará nós passar por cima. Porque de alguma forma Deus vai agir. Isso parece o quê? Loucura. Mas o evangelho é loucura. A palavra de Deus fala que o evangelho, o apóstolo Paulo falou isso. O evangelho para os incrédulos é loucura. Para aqueles que não creem no poder de Deus, para aqueles que não chegaram a ter esse dom maravilhoso manifestado dentro dele ou dentro dela, essas pessoas não creem como deveria crer em Deus. Então são pessoas incrédulas, são pessoas que ainda não chegaram na altura de entender que Deus é o Deus realmente do impossível. Porque nós não temos um Deus para resolver para nós causinhas. Nós não temos um Deus só para resolver para nós uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Não. O Deus que nós cristãos pregamos é um Deus que do nada ele forma o que você está precisando. Do nada, do nada. Ele faz existir. Ele faz vir a existência, aquilo que eu estou precisando, aquilo que você está precisando. E é desse jeito que Deus quer que nós creiamos nele. Porque a fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, 1, daquilo que nós não vemos, mas esperamos da parte de Deus. Então, quando Deus, ele vê que nós cremos nele mesmo, sabe? Que ele vê em nós, que não há dúvida em nós. Ainda que às vezes chorando, derramando lágrima, ainda que muitas vezes de joelho no chão, além de ajoelhar, baixa a cabeça no chão e fica com boca no pó. Sabe? Deus vê que nós fazemos desta forma. E ele, que é o Deus maravilhoso, ele não nega nenhuma resposta para o filho, para a filha dele. E ser filha, filho de Deus, tem que ter aceitado Jesus como Salvador no seu coração. Aí você passará a ter um pai maravilhoso, que não só deu a vida, não somente fez você, mas um Deus que está vendo que você o aceitou através da graça bendita de Jesus Cristo derramada sobre a nossa vida. E quando nós aceitamos Jesus, o Senhor nos dá esse dom maravilhoso, que a fé não é sua, a fé não é minha. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dispensação de Deus para dentro de nós, para que esta fé, para que esse ato de crer venha manifestar momento após momento, dia após dia, situações após situações. Uma coisa você tem que ter convicção, nós temos que ter convicção. Deus não desampara o filho, a filha dele. E eu já disse, para ser filho adotivo em Jesus Cristo, Deus nos adotou como filhos. E para termos essa certeza, você precisa também ter aceitado Jesus para ser o seu companheiro, para ser o seu dominador, para ser
o seu Salvador, porque ele morreu por mim, por você. Então dê valor pela morte de Jesus na cruz, porque ele morreu lá para salvar nós, para arrancar nós das mãos de Satanás e os seus demônios. Se hoje nós temos uma liberdade, se hoje ainda somos abençoados dentro de um mundo tão vil, tão escabroso, se hoje nós somos livres de muitas coisas ruins, porque nós somos de Deus, nós aceitamos Deus na nossa vida, nós queremos que Jesus esteja conosco, dirigindo a nossa vida, nós queremos que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida, e nós queremos obedecer a palavra na íntegra. Nós não somos perfeitos, mas é possível sim fazer o melhor que você pode para agradar a Deus. Desfazer das coisas do mundo, desfazer da mentira, do engano, desfazer de vícios, desfazer de vidas noturnas, desfazer de um sentimento promíscuo. Quanto mais você quer Deus, menos espaço vai ter para o mundo dentro de você. E fé significa, eu creio que Deus, ele toma conta de mim. Ele toma conta da minha família, ele toma conta da minha casa, do meu carro. Ele toma conta do trabalho onde eu estou trabalhando todos os dias. Porque a fé é o firme fundamento, não é algo raso. A fé é um firme fundamento, porque a fé faz nós crermos em coisas realmente impossíveis. Mas é essa fé que Deus quer que eu tenha. É esta fé que Ele me deu para crescer dentro de mim. Porque quando a Bíblia fala sobre o grão de mostarda, a palavra de Deus fala que se nós tivermos uma fé como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como. Porque o grãozinho de mostarda é tão minúsculo. Eu sei porque no sítio onde eu tinha minha chacarazinha, tinha um pé de semente. E eu lembro que deu um arbusto grande. E aquela sementinha da mostarda tão miúda. Então, amados, se nós tivermos uma fé e crermos que Deus é o nosso livramento, Deus é aquele que nos livra, Deus é aquele que peleja por nós, Deus é aquele que advoga nossas causas. E se você crer sem duvidar, a Bíblia fala que aquele que não duvida agrada a Deus. E a fé é como essa semente de mostarda. Quando ela começa a germinar, ela dá um arbusto tão lindo, amados. Ela tem assim um motivo muito lindo para existir. E se você olhar, é minúsculo a semente da mostarda, mas vem a dar um arbusto muito lindo, um arbusto grande. E por isso que Jesus coloca como símbolo, se eu tiver a minha fé como um grão de mostarda, né? Parecido com esse grão de mostarda, a minha vida vai florescer. A minha vida vai manifestar coisas lindas, boas, coisas fortes. A minha vida vai ter novidade, a minha vida vai ter coisas novas. A minha vida, eu vou ter coisas com alicerce. E quando você tem um alicerce, pode vir o vento que vier. O alicerce não vem a ruir, porque é um alicerce fundo. E a nossa fé tem que ser fundada, porque ela é o firme fundamento. Fundada para crermos nas coisas que nós não estamos vendo ainda. Nem foi dado sinal para nós que vai existir o que vai acontecer. Mas você crê que poderoso é Deus para fazer existir uma resposta positiva na sua vida, na minha família, na tua família. Fé é crer naquilo que ainda é abstrato, mas crer como se já fosse algo concreto. O que está escrito aqui? Acho que assim dá para você ler, né? Não sei se vai dar ou é assim mesmo, olha lá. Tudo posso naquele que me fortalece.
Você pode, eu posso, nós podemos, vós podeis. Eles, se crerem, poderão também obter recalabachê, resposta. Resposta linda, resposta profunda, respostas verdadeiras, respostas concretas, que nós poderemos ver com os nossos olhos, tocar naquilo que Deus vai nos dar e agradecer a Ele pela grande vitória que outrora nós não víamos, mas nós não negamos Cristo, continuamos crendo que Deus faria algo, ainda que eu não sabia como seria feito, mas eu creio que Deus tem a melhor maneira de realizar os nossos sonhos, Deus tem a melhor maneira de agir em nossas vidas, Deus tem a melhor maneira para nos dar resposta. Argalabachei, arrecandalamanai, a respeito daquilo que eu, minha família, você, tua família, precisamos. A fé é um dom de Deus. A fé não é tua, nem a fé é minha. A fé é algo que Deus me deu como presente. E para mim, crer que Ele existe e é galardoador daqueles que crê, daqueles que esperam nele. É galardoador daqueles que creem. Quem crê em Deus não pede. Quem crê em Deus não fica confundido e nem envergonhado. O problema é que o ser humano tira os olhos do foco. Tira os olhos de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós não podemos tirar os olhos do trono de Deus. E nós temos que crer, seja o que for que você está passando ou vai passar. Você tem que crer que Deus, além de ser invisível, mas Ele é real. Ele está presente. Ele está dentro de nós através da terceira pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele está presente aqui dentro de mim, que é o próprio Deus, porque nós servimos a um Deus triuno. Tem Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são um, cada qual com o seu trabalhar sobre a face da terra, sobre as pessoas, principalmente as que creem nele, principalmente aquelas pessoas que concordam com a palavra de Deus, principalmente com aquelas pessoas que querem viver a palavra de Deus. Então, hoje a palavra é para que nós creiamos mais em Deus. Hoje a palavra é Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento, a fé, das coisas que nós não vemos, mas que esperamos que vai acontecer. E eu digo para você, com toda essa minha idade que eu já tenho, eu não tenho um dia, uma vez que eu possa falar, Deus me deixou decepcionado. Ah, não sei não. Eu fiquei meio com o pé atrás de crer nesse Deus. Nunca. Mas nunca. Eu já me vi em cada situação. Ah, meu Deus. Eu já, inclusive, parei 4 dias em coma numa UTI após ter ganho a minha filha Beatriz, que é a minha caçulinha, que hoje já está com 31 anos, já é mãe também. Eu fiquei lá desenganada, eu fiquei lá 4 dias pós-parto. Eu tive eclâmpsia. Se alguém conhece o que é isso, sabe que é uma doença fatal. Ou deixa com sequelas terríveis. Qual é a prova de eu estar aqui falando com você com a minha mente perfeita? Qual é a prova? Sou melhor que você? Eu sou a toda-poderosa? Eu consegui porque eu sei alguma estratégia? Nada! Eu não sei nada, não tenho nada, não sou nada! Mas eu dependo de um Deus que tem tudo e é tudo! E fez tudo pela minha vida, pela minha família, tem feito e fará. E após 4 dias, eu em coma, Deus me fez voltar. Eu já tinha até ganho minha filha. Como, irmã Lisete? Cesárea, eu nem vi nada. Eu cheguei na maternidade e já fiquei mal. Apagou. A irmã Lisete apagou. Quando eu voltei após 4 dias,
Já o médico tinha me operado, feito cesárea e tirado a Beatriz do meu ventre. Então, minha amada, amém, Andréia Franco, nós somos próspera, minha querida. Receba aí, você também é próspera, sua família também. Viu, Andréia Franco? Eu também amo você. Amém, Andréia. Quero tomar um café assim com você, Deus pode preparar. Amém, amada? Então, amados, é isso. Eu sou uma mulher que tenho muitas situações que já passei juntinho com esse Deus maravilhoso. O Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Deus que não falha, o Deus que não dorme, não dormita, não tosqueneja, ele nem cochila. Ele fica acordado, ele não precisa dormir. Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus das nações. Então é isso. Eu fui na igreja, saí da igreja e vim embora com uma vontade de fazer uma live. Porque eu tenho que gritar muito forte aqui. Deus é Deus, gente. Deus, vale a pena confiar nele. Vale a pena convidar esse Deus para ser o seu companheiro. Como eu, ele é meu marido. A Bíblia fala que a mulher solitária, ele é o marido. E ele é meu marido. E que marido, gente. Eu já fui casada. Não troco este marido agora. Esse Deus maravilhoso que cuida de mim por qualquer ser humano. Tantas decepções com o ser humano. Mas com Deus não. Com Jesus nunca ele me decepcionou e nunca vou ter. Porque ele é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas na minha vida, na minha família. E ele quer ser Deus dominador da tua vida. Acredite, nesta noite, Deus quer calçar você com sapatos do Evangelho. Nesta noite, Deus quer colocar sobre você a armadura dele. E sobretudo o escudo da fé. Olha que coisa linda. Com o qual, que é o escudo da fé, você vai destruir todos os dardos inflamados que vêm para te inflamar. Mas com a fé você queima todos os dardos inflamados do maligno. Porque você diz, eu creio, Deus fará, Deus é comigo. Sou errante, mas eu peço perdão. Estou errado, eu vou me consertar, porque Deus é meu Pai. Deus é meu Senhor. E se Deus é o meu Senhor, salmista Davi escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembre e veja que primeiro ele fala o Senhor, depois que ele fala meu pastor. E um Senhor, ele tem poder sobre os seus servos. Não é assim? Então, o Senhor, que é nosso Deus, ele nos tem como suas ovelhas. E aí ele é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando o salmista escreveu o Senhor, ele estava querendo dizer, tu és honrado, tu és respeitado por mim, porque o Senhor é que cuida de mim. O Senhor, ele é aquele, né, que tem domínio sobre aquele que ele compra. Não é? Isso no tempo lá da escravatura, né? A gente sabe muito bem a história. Não é verdade? Então, quando o escravo era comprado pelo seu senhor, aquele senhor era honrado por ele. E agora trazendo para nós como cristãs, evangélicas, vivendo o evangelho de Cristo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor que tem domínio sobre mim. O Senhor que eu tenho que respeitar. O Senhor que eu não posso nem chamar de você. Nunca chame Deus de você. Nunca chame Deus de você. Por mais intimidade que você tenha com Ele. Lembre-se que Ele é nobre. Ele é rei. Ele é soberano.
Muito mais do que isso, ele tem que ser chamado de Senhor, não de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque ele é meu Senhor, ele me comprou das garras do inimigo, ele pagou um preço pela minha alma, então ele é meu Senhor, não com S minúsculo, com S maiúsculo, o Senhor. E o Senhor tem domínio sobre mim, porque eu fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu fui comprada com sua morte na cruz. E hoje tu és o meu Senhor, aquele que me domina, aquele que me dá ordem, aquele que tem direito sobre mim, de chamar a minha atenção, de me chacoalhar. E se formos fiéis e obedientes, aí vem a recompensa, que é as bênçãos sobre bênção. Como diz Deuteronômio 28, que aquele que obedece, as bênçãos de Deus correm atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção vem parar dentro da minha casa. A bênção vem parar no portão, na porta da minha casa. A bênção, quando você é obediente, vem parar na tua mão, minha irmã, meu irmão. Na tua casa. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz: quem é obediente, a bênção corre atrás de mim. É assim que a Bíblia fala, a bênção corre atrás daquele que é obediente, não perfeito. Deus não está falando de alguém perfeito, mas daquele que procura fugir do pecado, do erro, do engano, daquilo que desagrada a Deus. Aquele ele ama demais, porque está agradando ele. Qual é o pai que o filho é obediente, a filha é obediente, e aquele pai não ama? Não que ame mais no sentido de ser desprezado o outro, mas tem alegria naquele filho que obedece, tem alegria naquela filha que é obediente. É isso que Deus quer que nós façamos, para Ele ter prazer em nós. E quando você cai na graça de Deus, quando você de quando você cai na graça dele, na graça de Jesus Cristo, você não imagina como sua vida vai ser feliz, gente. Mesmo morando num mundo turbulento como nós estamos morando. Porque a paz não depende do lugar que você mora. A paz não depende como é que está a sua cidade, como é que está o estado onde você mora, como é que está o Brasil, como que está o exterior, onde você talvez more. A bênção não depende da casa que eu moro, do carro que eu possa ter. Aliás, a paz, a alegria, a presença de Deus para nos alegrar, para nos sustentar, para nos regozijar dentro de nós. Eu não dependo daquilo que eu tenho. Eu dependo de ser fiel a Deus. Eu tenho que ser fiel. Aí, minha filha, meu filho, a bênção corre atrás de nós. E é tão lindo ser fiel a Deus, porque você sente segurança. Pode falar que vai estourar não sei o quê. Tem muita coisa mesmo ruim que vai acontecer, que é real. Mas a palavra diz assim, que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. E eu quero dizer o seguinte: às vezes o mal pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas a Bíblia nos fala, mas você que está confiando em mim, você que está procurando viver uma vida a melhor que você pode para agradar a Deus, o mal não vai tocar em você. E através de você, nem a sua família vai ser tocada pelo mal. Você sabia? Você sendo fiel a Deus, procurando, né? Não ser religiosa, sabe? Religioso é outra coisa. Nem vou falar nisso agora. É ser fiel a Deus, dos mandamentos da palavra, ser humilde e obediente. Se você for humilde e obediente, você vai sentir uma paz dentro de você, mesmo estando do lado de obras malignas às vezes. Porque a paz está em você, não no lugar que você mora, não no tamanho da sua casa, não no carrão que você tem, não no seu banco lá, que apesar das dificuldades, né, seu banco está lá lotado, né? Mas não é isso que vai trazer paz para você. Isso ajuda. Nós precisamos do dinheiro, claro. Mas a paz, só Jesus. Quando Ele está aqui dentro de nós, nos ensinando, nos alertando, às vezes nos coxando,
Às vezes pega aqui pelo ombro e dá um chacoalhão em nós. Acorda, mulher! Acorda, homem! Às vezes Deus pega a gente pelo ombro aqui, sabia? Que nem nós pegávamos nossos filhos, pegávamos no bracinho. Olha aqui, Júnior! Quando eu chamava a atenção do meu menino, né? Meu primeiro filho, Júnior. Depois veio a Serginha. Olha aqui, Serginha! Olha aqui, Beatriz! Né? Nunca fui de ficar batendo. Nunca gostei. Eu sempre conversei. Pode conversar com as minhas filhas, elas vão dizer pra você. Qual é o dia que eu gritei? Qual é o dia que eu lasquei a mão nelas? Eu tinha uma varinha de marmelo em cima da geladeira. E quando aprontavam algo, eu só olhava e dizia, olha aqui em cima, ó. Pegava a varinha. Tá vendo, Beatriz? Tá vendo, Serginho? Não precisava falar mais nada. Eu nunca fui debater nos meus filhos. Eu conversava. Isso elas podem dizer pra você. Minhas filhas lindas, Serginha, minha princesa, Beatriz, a outra princesa. Que tem os meus príncipezinhos, Emanuel, Júlia e Brian. E já tem uma bisneta, a Lívia. Uma boneca de menina, minha bisneta, Lívia. Então, amados, quando a gente é às vezes repreendido por Deus, é chacoalhado por Deus, e quando Deus pega a varinha de marmelo, dá um sinalzinho assim, cuidado! Eu vou precisar dar uma chacoalhada em você. Ai, não, pai, eu vou endireitar meu caminho. Ai, pai, me perdoa, pai. Tá bom, pai. Eu vou parar de fazer isso. Me dá força e eu vou parar de fazer isso. E Deus ajuda, sabia? Quando você pede, Ele ajuda. O problema é que o ser humano não sabe pedir. O ser humano quer fazer tudo, acha que sabe todas as coisas. E sem Deus, na direção, a Bíblia fala caminhos que parecem direito para o homem. Quando fala homem, tá falando em ser humano, né? Na mulher também. Mas o fim dele é precipício e morte. Aos nossos olhos parece que está tudo bem. Mas Deus está olhando e está dizendo, não está bem. Se você falar, orar, conversar com Deus, Ele vai te instruir. Isaías 55:8 fala que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Nem os pensamentos dele são os nossos, porque o dele é muito mais alto, muito melhor que o nosso. Então queira viver os caminhos de Deus, peça para Ele. Ele te ensina porque Ele tem me ensinado. E eu não sou nada melhor que você, né? Mas põe na sua cabeça, eu dependo de Deus mesmo. E eu vou começar a falar com Deus em oração. Vou até começar a ir nos cultos na igreja. Vou ouvir mais a palavra. Não olhe para os erros e as falhas daqueles que estão errando. Olhe para Jesus, Ele nunca errou, não erra e não errará. E Ele ainda quer levar você para o céu por toda a eternidade, para você gozar da bênção divina lá no céu com Ele, que é o nosso Salvador, e morreu por nós. Tá bom, queridos? Glória a Deus, que live gostosa. Deixa eu ver. Nossa, tá demorando, já é 20 para 11, gente. Eu comecei, era quase 10 para 10. Meu pai. Mas tá bom, aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, né? E não acha comprida, né? Fiquem com Deus. Senhor, eu te agradeço por tudo, por esta live, que venha dar muitos frutos na minha vida, na minha família, nos meus vizinhos, que venha dar fruto naquele que está me ouvindo, naqueles que estão me assistindo e ainda aqueles que assistirão a minha live. Eu te agradeço por esse dia, pela noite já, que vamos dormir em paz, a mim, minha família, meus vizinhos, a família de cada um, Senhor. Guarda nesta noite, nos revela, Pai, em sonhos, se Tu quiseres. Oh, fala conosco, Deus. Coisas grandes, coisas firmes que nós não sabemos. E nós já te agradecemos. E se o dia de amanhã pertencer a nós, dá-nos um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de prosperidade, um dia que a Tua presença nos domine novamente e queima todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos sejam abençoados. Entra no meu canal no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Coloca lá, você vai abrir lá, tá aquele marcado inscrever-se. Você clica lá, vai aparecer um sininho do lado, você clica no sininho, vai aparecer umas letras, a primeira é escrito todas, clica no todas. Toda vez que eu fizer live, o YouTube manda para você, avisando você, tá bom? E clica no joinha de cada live lá, que isso me ajuda
a eles compartilharem mais com as pessoas as minhas lives. Tá bom, meus amados? Vamos espalhar o evangelho por toda parte. Seja um missionário aí, anônimo ou anônima, compartilhando as minhas lives com a palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, oro por vocês e até a próxima live. Ótima semana com Jesus Cristo. Beijo, fica com Deus.